Olá, minha gente. Eu vou tentar fazer aqui um resumo do resumo do resumo e de quanto é que vocês gastam aqui na Alemanha para viver. A ideia me veio num dos grupos de Facebook e o pedido foi feito por uma amiga minha lá, que eu, por favor, fizesse um vídeo fazendo esse resumão aqui. Vamos começar agora em partes. O número um de todos os gastos maiores que você pode ter na Alemanha é o aluguel. A princípio, tem que se pensar o seguinte: o aluguel é muito mais barato, obviamente, no interior do que nas capitais. Entre as capitais, no entanto, também há capitais que são mais caras e outras que são menos caras. Por exemplo, Munique e Colônia e Frankfurt, inclusive, eu já vi muita gente reclamar de preço de aluguel, que são, parece, muito, muito altos, mesmo a nível da Alemanha. E já em Berlim e em outras cidades maiores, é um pouquinho mais barato. Então, um apartamento de 3 a 4 cômodos, certo? Mais o banheiro e a cozinha, fica em torno de 300 a 750 euros por mês. Isso no interior, não nas capitais. Nas capitais, tem, obviamente, preços bem diferenciados. Para um apartamento desse tamanho, vocês vão precisar, no mínimo, 750, isso se vocês conseguem um excelente contrato. E pode chegar em 2.000 euros. Para muitas pessoas, isso aí é um limite bastante alto, mas em cidades, por exemplo, como Munique, eu acho que o menor dos apartamentos custa, eu acho que já mais de 1.200 euros. É muito complicado de se conseguir nessas cidades alguma coisa ainda em conta para morar. Para o estudante, a versão mais barata de custos para o aluguel é o sistema de VG, que é o sistema de moradia conjunta. Ou seja, 3, 4, 5 pessoas alugam um apartamento caríssimo e dividem a despesa do aluguel entre os moradores. Então, você aí pode encontrar nas cidades maiores, obviamente, preços de 250 ainda, mesmo em Berlim, a uns 500 euros por mês de aluguel, numa VG. O preço também depende não só da cidade, como também depende do bairro. Tem bairros que são caríssimos e tem bairros que são mais baratos, certo? Então, tem uma variação realmente muito grande em aluguel. A verdade é essa. Dependendo do interior, dependendo do leste ou do oeste, dependendo do tamanho da cidade, depende da proximidade de uma cidade grande, tudo isso vocês têm que levar em conta. Item número 2 são os custos que você tem a parte que fazem parte do aluguel, ou melhor dizer, que fazem parte do seu apartamento. Energia elétrica e gás geralmente é uma conta só. Gás significa aquecimento, certo? Energia elétrica e gás não são tão caros assim. Eu pago aqui num apartamento de 4 cômodos, eu estou pagando 55 euros mensais. O preço é fixo. Quando é em janeiro, eles dão uma olhada ao que você realmente gastou, eles fazem uma leitura dos relógios e aí vai depender. Se você, por exemplo, gastou bem menos do que isso, você vai receber dinheiro de volta. Se você gastou a mais, você vai ter que pagar essa quantia a mais e eles vão reavaliar a quantia que você está pagando mensalmente. Se eu, por exemplo, aqui no apartamento, estou gastando 55 euros por mês, e em janeiro eles notam que eu tenho um custo adicional de 200 euros, então eles vão levantar essa média para uns 60 euros por mês, certo? Eu já tanto recebi de volta, como eu também já paguei a mais, então aí realmente é uma questão de economia. Além disso, logicamente, tem custos embutidos como impostos de terreno, de casa, água, esgoto. Inclusive, aqui no meu prédio, eles contabilizam a chuva, certo? Porque a chuva em excesso ela vai para o esgoto, então eu pago a mais. E tem, logicamente, também a taxa de lixo.
A taxa de lixo, que eu vi aqui uma pessoa comentar, fica em torno de 100 euros por ano. Então, isso aí dividido por mês não é tão caro assim. Temos aqui na Alemanha o imposto sobre rádios e uso de TV. É de 3 em 3 meses um pagamento de uns 57 euros. Não tem como escapar disso, é por apartamento. Antigamente era por aparelho de TV ou rádio que a pessoa tinha em casa. Então muita gente escapava dizendo que não tinha TV nem rádio. Só que eles agora estão cobrando por apartamento. Então isso aí é uma coisa que vocês vão ter que pagar. Os preços de telefonia e de TV, assim, e de internet, você pode fazer vários planos. Há uma diversidade de planos aí. Eu tenho um bom pagamento. Eu pago 48 por tudo: TV, internet e telefone fixo, certo? Mas eu sei que há outras firmas que podem ter um contrato melhor, certo? Tem a Vodafone que oferece, tem a Alice que oferece, vocês têm que dar uma pesquisada. O meu, que é considerado não tão barato assim, custa 48 mensais para ter o direito a um pacote das três coisas juntos. Item número 3, alimentação. Tem alguns supermercados que têm um custo bem maior porque eles trabalham mais com marcas famosas e tem os supermercados mais simples que têm algumas marcas famosas, mas em geral tem marcas só deles e os produtos mais baratos e mais em conta que tem no mercado na Alemanha. Como exemplo, eu vou pegar as minhas filhas que se viram aqui sozinhas e aguentam viver bem com 50 euros semanais. Ou seja, elas gastam em termos de comida por pessoa 25 e ainda tem mais 25 para gastar com outras coisas. De vez em quando ir para um restaurante, comer uma pizza aqui, também é baratinha aqui. Ou alguma coisa assim desse tipo. A família toda, eu tinha 5 a 7 pessoas em casa, então eu gastava semanalmente 100 euros em compras que inclui inclusive o material de limpeza. São esses os custos também que os meus amigos aqui na Alemanha têm. Eles gastam mais ou menos isso semanalmente. O quarto item, transporte. Um carro na Alemanha sai bastante caro. Eu vi uma reportagem há algum tempo atrás que o sistema de trem aqui, a ADB, ela fez um levantamento de custos de se ter um carro e de se ter o cartão deles, que dá direito a viajar o ano inteiro, que custa 5.000 euros. Então, eles fizeram um levantamento e descobriram que ter um carro sai mais caro do que esses 5.000 euros. Um link aqui que eu vou colocar no vídeo que dá mais ou menos uma ideia quanto que vocês vão gastar realmente com um carro. Vocês podem colocar o carro que vocês têm e vocês vão fazer um levantamento, o site que vai fazer o levantamento, quanto que você vai gastar em seguro, que você vai gastar em extras, que você vai gastar em gasolina. E se você ficar realmente o mais caro que tem, ou seja, se você tiver o azar de ter um carro que no ano está precisando fazer vários consertos, o que acontece, obviamente, quando você tem um carro usado e vive muito em oficinas, então, junto com a gasolina e uma garagem para alugar, porque nem todo apartamento na Alemanha aqui tem garagem, muitas vezes a pessoa tem que alugar uma parte, tudo isso incluindo, você pode chegar a um gasto de uns 6.000 euros, eventualmente mais, dependendo dos consertos que você tem que fazer. Um carro aqui na Alemanha tem o seguinte problema: tem um seguro obrigatório e muitos brasileiros que vêm aqui para a Alemanha, eles não tiveram seguro no Brasil e se tiveram um seguro no Brasil, muitas vezes não é reconhecido aqui na Alemanha. Melhor dizer, você é um novato de seguro aqui. O novato de seguro paga uma fortuna. Eu pagava 1.400 euros anuais. Eu dividi em 4 vezes esse valor. E na época o euro não estava assim tão alto, então era mais ou menos o preço. Agora é bem caro para quem conta com o real, né? Então tem seguro, tem o aluguel do garagem, tem o imposto que pode variar até 250 euros, né, por ano.
Tem ainda dentro a gasolina, que é bastante cara. Eu estava fazendo um levantamento aqui e vi que você pode gastar anualmente até mais do que 2.400 euros. Se você gastar, por exemplo, mensalmente na faixa entre 150 e 250 euros para gasolina mensais, que depende muito, logicamente, de como você usa o carro. Né? Se você viaja muito, se você usa o carro só para trabalhar, se você anda só na cidade, tudo isso depende um pouquinho. Então, tudo isso junto me levou a esse valor que eu coloquei. Né? Por isso, a segunda parte do transporte é o uso do transporte público. Eu não sei exatamente qual é o preço, por exemplo, em Munique ou em Colônia, mas eu vou me guiar pelo preço que a minha filha paga em Berlim, que Berlim é uma cidade muito grande, tem muito transporte público, né? Nós temos o bonde, tem trem, tem metrô, tem ônibus, tem de tudo. E tem a bicicleta, que é, obviamente, o meio mais barato de se movimentar. Na Alemanha, a bicicleta é usada basicamente para tudo. Eu tenho uma amiga que não tem carro aqui, ela faz tudo com bicicleta. Ela vai ao trabalho, ela faz compras, ela leva menino para a escola, tudo isso ela faz de bicicleta. Mas digamos que numa cidade como Berlim, você precisa de transporte público para ir para a faculdade, para outros bairros, então você pode fazer um contrato com a BVG, que é uma grande empresa de transporte público lá em Berlim, e tendo esse contrato, você paga uma taxa mensal de, eu acho que é 60 euros, foi o que a minha filha pagava, e com isso você pode usar o mês inteiro, o dia inteiro, todos os dias, transporte público, sem pagar mais nada. Quando você é estudante numa faculdade, você paga semestralmente uma taxa para a faculdade, e dentro dessa taxa da faculdade está dentro um ticket semestral, certo? Que você vai passar 6 meses, ou seja, o seu semestre inteiro, dirigindo de bonde, metrô, de ônibus, o que você quiser, sem pagar mais nada. Item número 5, seguro saúde. Eu vou colocar aqui 2 ou 3 links embaixo no vídeo, que vocês podem acessar. Tem, por exemplo, a Amavista, tem a ADAC, mas tem outros que você pode fazer. Você tem um seguro de até 1 ano ou até 5 anos. Você pode fazer esse tipo de seguro. Aí, na média, a gente paga uns entre 30 e 50 euros mensais. Se você for fazer um seguro saúde aqui na Alemanha, porque você está empregado, o seguro depende do seu salário, certo? É atrelado ao salário. Pelo que eu sei, são 15% do seu salário que você paga, certo? Então, eu fiz um levantamento aqui bem rapidinho, que, por exemplo, a minha filha, que vive em Berlim, ela precisa mensalmente para viver 600 euros. Ela é solteira, ela é estudante e ela mora numa VG, ou seja, num apartamento compartilhado. Mensalmente é necessário um mínimo de 600 euros. Quando pensam em migrar, como estudantes, para uma cidade como Berlim, vocês têm que contar com esse valor. Uma família vai depender também do tamanho da família, mas obviamente tem gastos maiores. Na época, eu precisei para as despesas básicas da minha família, tendo 3 filhos e marido e mulher, nós precisávamos de 1.600 euros mensais. Era isso que eu gastava, incluindo aí aluguel e outras coisas. Mas eu também morava numa cidade do interior, certo? Eu não morava nem em Berlim, nem em Munique, nem em Colônia. Eu morava numa cidade pequena no interior. Então, era isso que eu tinha necessidade. Isso aqui era o básico do básico e eu vivia tranquilo com isso, certo? Então, é basicamente isso que vocês têm que levar em conta. Sempre tem como subir, uma despesa sempre tem como ser mais alta. Eu estou falando aqui apenas do mínimo possível, certo? Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha servido para vocês pensar nessas coisas assim de gastos. Um abraço para vocês e boa sorte na migração.